frota de veículos do país e uma fraude de proporções gigantescas. Nossos repórteres coletaram amostras de gasolina de 21 postos de várias regiões da capital e mais da metade encontraram combustível adulterado. A última homenagem, depois de colocar flores no poste em que o filho morreu, a mãe do estudante eletrocutado no carnaval prestou depoimento e disse que acredita na justiça. Metal pesado, mais de 60 pacientes foram contaminados durante sessões de hemodiálise no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Os pacientes estão com alumínio no sangue por causa de uma falha no equipamento que filtra água. Agora no SPTV. Uma boa noite para você. Uma cidade com uma frota de mais de 8 milhões e 600 mil veículos e uma fraude que parece crescer na mesma proporção. Em São Paulo, nossos produtores coletaram amostras de gasolina de 21 postos durante 14 dias. E a gente vai ver aqui os números no telão. Veja só, das 21 amostras coletadas de gasolina comum, 12 tinham irregularidades, mais de 50% de álcool na gasolina. O máximo permitido é de 27%. E a gente vai ver agora a distribuição desses postos com problemas. Nas zonas leste e oeste, o maior número de irregularidades, quase todos os postos. Na Zona Sul, 3 postos com irregularidades, metade, e a situação um pouquinho melhor aqui na Zona Norte, apenas um posto irregular. Os detalhes dessa denúncia que o SP1 deu hoje em primeira mão, você confere agora na reportagem do Wallace Lara, Robson Serântula e William Santos. Para coletar a gasolina, fizemos um desvio na entrada do tanque de combustível. Desse jeito, ela vai direto para um galão. A cada abastecimento, o galão era trocado. O que chama a atenção é sempre o preço. Nesse posto da Zona Sul, encontramos o litro da gasolina comum a menos de R$ 3,60. Valor abaixo dos R$ 3,62, que é o preço médio de custo, aquele que as grandes distribuidoras cobram dos postos pelo litro da gasolina. Esse dono de posto, que prefere não se identificar, afirma que para ter lucro tem que cobrar pelo menos 40 centavos a mais pelo litro da gasolina comum. Se a gente pagar 3,65 e a gente puser 40 centavos de margem, deveria dar uma gasolina aí a 4,19, 4,29, 4,20, 4,30, algo em torno disso. Qualquer valor abaixo disso hoje é para se desconfiar. Levamos a gasolina, que custou R$ 3,59 o litro, para o laboratório do Sincopetro, o sindicato que representa os donos de postos no estado de São Paulo. A amostra foi analisada em uma máquina que avalia a composição do combustível. A gasolina comum só pode ter, no máximo, 27% de álcool, mas deu 64% de etanol. Só que havia outra fraude. A composição química também está tudo fora dos parâmetros. Então, na realidade, esse produto aqui não é gasolina, é solvente, uma mistura de etanol. Nesse outro posto da Zona Sul, colocamos R$ 90 de gasolina comum. Quantos litros deu? 25? 25 litros. No laboratório, a quantidade era outra. 24 litros e 410 ml. 590 ml é a diferença. A tolerância é sempre para mais ou para menos. E a qualidade da gasolina? 64% de etanol. Aqui nós estamos agora na zona oeste da cidade. O posto é de bandeira branca, mas a frentista não parecia saber. E esse posto é BR? Nosso produtor pediu uma nota fiscal. Desde janeiro de 2016, os postos são obrigados a emitir nota fiscal eletrônica. Mas esse aqui não tinha. Não é eletrônica ainda, né? Não. Tá, não tem problema. Também levamos a gasolina para o laboratório. Agora o técnico em química está separando a gasolina do álcool. Como é que ele faz isso? Utilizando na gasolina uma solução de cloreto de sódio. Essa gasolina, ela teria que ter 26% de etanol. No entanto, apresentou um resultado de 74%. O presidente do Sincopetro diz que a fiscalização precisa ser mais constante. Nós temos gasolina adulterada, nós temos postos clones, nós temos postos que não existem junto à fiscalização. O problema é muito grande.
Quer dizer, e não se tem uma noção do tamanho disso hoje, acho que ninguém tem essa noção. Para a Agência Nacional do Petróleo, a fiscalização que é realizada hoje é suficiente para controlar as fraudes. A regulação da ANP ela é eficiente e a fiscalização envolve não só a fiscalização de campo, mas toda a parte por trás de regulação, de métodos, de informações, de movimentação de produtos, o programa de monitoramento de qualidade. Então, todos esses dados dão uma tranquilidade que a gente sabe o que está fazendo. Nós sabemos quais são os postos que têm problema e nós estamos atuando em cima deles. A Agência Nacional do Petróleo disse que fez 90 autuações no ano passado. A Secretaria Estadual da Fazenda informou que faz operações constantes, mas que as fraudes estão mais sofisticadas. A polícia investiga se a execução a tiros de fuzil na porta de um hotel no Jardim Anália Franco tem relação com a morte de outros 2 criminosos na semana passada no Ceará. As marcas do crime estão logo na entrada do hotel. Este hóspede, que a gente não vai identificar para preservar a segurança dele, viu a execução do apartamento onde estava hospedado. Eu não desci para ver o que está acontecendo porque dá medo, é óbvio, né? A gente está acostumado a ver tiroteio com gente correndo na rua com fuzil, né? Não é uma coisa muito comum de se ver, né? Passava das 7h30 da noite. 2 carros chegaram com hóspedes que desceram e se cumprimentavam. Repare que um homem à esquerda do vídeo estava parado na calçada. De repente, ele sai correndo e um outro homem aparece e cai ao lado do carro. Chegam 2 atiradores que fazem disparos de fuzil. As pessoas se assustam e tentam correr. Dentro do hotel, pânico entre hóspedes e funcionários. 2 mulheres também ficaram feridas. Para a polícia, Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Cabelo Duro, foi vítima de uma execução. Ele era investigado por suspeita de participar do assassinato de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, executados na sexta-feira passada em Aquirás, região metropolitana de Fortaleza. A polícia suspeita que Wagner tenha sido um dos assassinos. Se não tivesse sido executado, Wagner Ferreira poderia ter sido preso hoje. A Justiça do Ceará decretou a prisão dele ontem por suspeita de envolvimento na morte dos 2 bandidos. O que ninguém sabia era que o rapaz também era procurado por outros criminosos. Esse bilhete foi apreendido no começo da semana na penitenciária de Presidente Venceslau. O papel diz que Cabelo Duro informou a facção criminosa que um dos chefes, chamado de Fuminho, mandou matar o GG e o Paca. Cabelo Duro teria prova de que os 2 estavam roubando a facção. Hoje, durante as celebrações pelo aniversário do Instituto Butantan, o governador minimizou as disputas internas na facção. Nós temos penitenciárias de segurança máxima, regime disciplinar diferenciado, então não há nenhum problema. O trabalho é 24 horas no combate ao crime e é importante destacar, né? O ano passado nós encerramos o ano com os menores indicadores de criminalidade, com os melhores índices do Brasil em termos de homicídio. O secretário da Segurança, Magno Alves Barbosa, disse que o desentendimento entre integrantes da facção é evidente e que essa é a linha de investigação. O Tribunal de Justiça adiou por 30 dias a reintegração de posse da feirinha da madrugada, que estava marcada para domingo. Na decisão, o desembargador ressaltou que a reintegração poderia gerar danos irreparáveis aos comerciantes. Os feirantes comemoraram a decisão. A ação tinha sido um pedido do Circuito de Compras São Paulo, consórcio que tem a concessão da Prefeitura para gerir a feirinha e quer transferir os feirantes para um galpão em frente. A seguir, uma falha no equipamento de filtragem da água provocou a contaminação do sangue de dezenas de pacientes de hemodiálise no ABC. Agora, o trânsito ao vivo, Avenida 23 de Maio. 7h32, o SPTV. Volta já. SP2 de volta, a Secretaria da Saúde confirmou mais 17 mortes por febre amarela no estado. Vamos dar uma olhada nos números aqui no telão. Olha só, os números estão aparecendo. O número de casos aumentou de 202 para 246 no estado e o de mortes de 76 para 93. O maior número em Mariporã, 36 mortes. Aqui na capital, 5 casos e 3 mortes. 64 pacientes que fazem hemodiálise no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, foram contaminados com alumínio. O hospital abriu uma sindicância interna para apurar o caso. O repórter César Menezes está em Santo André e tem outras informações. Boa noite, César.
Boa noite, Kovalik. O problema aconteceu em membranas, que são um filtro que purifica a água que vem da rua antes de ela chegar às máquinas de hemodiálise. O hospital afirma que essas membranas estavam dentro do prazo de validade, mas que alguma coisa aconteceu. Dentro das máquinas de hemodiálise, o sangue corre em paralelo com a água e ela vai puxando todas as impurezas, mas o contrário também pode acontecer. Se a água estiver contaminada, essa contaminação pode ir para o sangue e isso é o que aconteceu com o alumínio. O hospital disse que detectou o problema em exames de sangue de rotina e avisou todo mundo, mas pacientes passaram mal antes de receber qualquer comunicado. Gustavo faz sessões de hemodiálise desde o ano passado no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. No mês passado, ele começou a passar mal. Tinha muita moleza, não conseguia levantar, perdi muito a voz, fiquei debilitado totalmente. Ele e a mãe contam que os médicos disseram que os sintomas não tinham relação com a hemodiálise, até que a notícia da contaminação de pacientes por alumínio começou a circular no hospital. Dona Débora decidiu conversar com outros profissionais. Aí eu procurei a outra médica da outra turma e ela me sentou e me explicou o que estava realmente acontecendo. E aí ela falou que eles iam entrar com uma medicação para poder desintoxicar os pacientes. Segundo Dona Débora, um exame mostrou que a concentração de alumínio no sangue de Gustavo estava muito acima do normal. Ele foi medicado, os sintomas desapareceram e um novo exame foi feito no início deste mês, mas até agora eles não receberam resultado. O hospital informou que a contaminação foi constatada no dia 18 de janeiro. Das 120 pessoas que fazem hemodiálise no Mário Covas, 64 foram afetadas. 11 permanecem com índice de alumínio considerado tóxico. O diretor do hospital disse que os pacientes estão sendo acompanhados e que provavelmente não terão sequelas. Os níveis de todos os doentes estão decaindo, então acho muito improvável que, como não houve nenhum sintoma até agora, que venha a ter um sintoma futuro. Hora da previsão do tempo. A chuvarada causou estragos em Ubatuba. Maju, boa noite. Que chuvão, hein? Pois é, Kovalik, boa noite para você e para todos. O aguaceiro provocou deslizamentos. A gente vai ver aqui as imagens. Uma mulher morreu, teve queda de barreira em trechos da Rio Santos. E no bairro lá de São Lázaro, Kovalik, que é uma praia, olha só, choveu 299 milímetros em 12 horas, gente. A média de todo mês é de 319 milímetros. Já aqui na capital paulista, a chuva está bem longe da média. Vamos observar aqui no pódio, ó. O fevereiro mais seco até o momento foi em 1984, desde que começaram as medições, e choveu 32,5. A gente está com 29,1. Podemos ter um fevereiro seco de novo. E o sabadão que está chegando? Sabadão que está chegando, assim, com o tempo mais firme aqui na faixa litorânea, e aqui na capital paulista fica assim, de manhã com 16 graus, à tarde com 27, tempo firme também, que no domingo também se repete. Obrigado, Maju. Tchau, tchau. Boa noite. A mãe do jovem que morreu eletrocutado ao encostar num poste durante o carnaval de rua na capital foi ouvida hoje pela polícia. Antes, a mãe de Lucas depositou flores no local onde o filho morreu. A foto eternizou a última homenagem na esquina das ruas Consolação e Matias Aires. Foi a Carla quem deixou as flores para o filho Lucas. O último momento que eu tinha para entregar ele diretamente ao pai. Enquanto eu não estivesse no local, eu não estaria fazendo a entrega, porque eu confio que meu filho está bem, está na presença de Deus, e ele só foi emprestado a mim. Foi aqui que o Lucas Lacerda morreu depois de encostar neste poste no dia 4 de fevereiro, enquanto curtia o pré-carnaval de São Paulo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu eletrocutado. Aquela flor, para mim, representou todo o amor, todo o carinho que a minha família, que meu marido, com meu filho, toda a família dedicou a ele, porque ele era muito amado. Carla viajou de Cardoso, no interior onde mora, aqui para São Paulo para prestar depoimento. Ela ficou nessa delegacia que investiga o caso por volta de 2 horas durante a manhã. O poste em que Lucas encostou tinha 2 câmeras instaladas para monitorar o movimento durante o carnaval pela empresa GWA Systems. Ela foi contratada por outra empresa, a Dream Factory, a ganhadora da concorrência para organizar o carnaval de rua de São Paulo. A família não se conforma. Lucas morreu.
E até agora, sabe, não houve por parte de nenhuma empresa, por parte da prefeitura, nada, nenhum contato para vir assim e falar, olha, aconteceu, meus pêsames, meus sentimentos. Eu acredito que justiça será feita. Meu filho não é só um número, ele tem nome, Lucas, ele tem pai, Lúcio, mãe Carla, irmão Lúcio Antônio, enfim, nós queremos que o nome dele seja honrado e nós vamos buscar a justiça no seu devido tempo. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que está à disposição da família. A Dream Factory informou que, apesar do organizador do Carnaval de Rua ser a Prefeitura, procurou a família para prestar solidariedade. A TV termina aqui. As reportagens estão no Globoplay. As notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional às 8h30. Uma boa noite e até amanhã.